Amém, amém. Glória a Deus. Queria convidar você a pregar comigo nessa noite, amém? A expectativa minha é muito grande para hoje, porque eu creio que a palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra que você não vai sair da mesma forma que você entrou aqui. E eu sei que essa palavra está ministrando ao meu coração também. Então, se você tem a sua Bíblia, quiser acompanhar ou pelo aplicativo, se não você pode acompanhar pelo telão também. Nós vamos ler em 2 Reis, capítulo 24, de 1 a 4. Alguns textos nós vamos ler. 2 Reis fica no Velho Testamento, 24, de 1 a 4, diz o seguinte: Foi durante o reinado de Jeoaquim que Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Judá. Durante 3 anos, Jeoaquim foi servo de Nabucodonosor, mas depois se revoltou contra ele. O Senhor enviou contra Jeoaquim bandos de caldeus, sírios, moabitas, amonitas. Ele os enviou contra Judá para destruir o povo, conforme a palavra que o Senhor tinha falado por meio dos seus servos e profetas. Na verdade, isso aconteceu com Judá por ordem do Senhor, que removeu o povo da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, e também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso, o Senhor não quis perdoar. Mais um pouquinho para frente, 2 Reis 24, de 10 a 16, fala o seguinte: Naquele tempo, os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando os seus servos a sitiavam. Então Joaquim, tem o Jeoaquim e tem o Joaquim. Então Joaquim, rei de Judá, acompanhado de sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais, se entregou ao rei da Babilônia. E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real, e conforme o Senhor tinha dito, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha feito para o templo do Senhor. Nabucodonosor levou cativa toda a Jerusalém, bem como todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou a não ser o povo pobre da cidade, da terra. Levou cativos de Jerusalém para a Babilônia o rei Joaquim, a mãe do rei, as mulheres deste, seus oficiais e os homens principais da terra. O rei da Babilônia levou cativo para a Babilônia todos os homens valentes, em número de 7.000, e ainda 1.000 artífices e ferreiros, todos eles treinados para a guerra. Na semana passada eu falei um pouquinho, quem estava aqui na semana passada? Quem estava aqui? Na semana passada eu falei um pouquinho sobre um texto um pouco parecido, ou que tinha uma mesma temática, porque aqui fala sobre um templo que foi destruído. Esse templo era o templo que Salomão havia construído para que ali tivesse a presença de Deus, as pessoas pudessem cultuar a Deus ali. E a festa foi muito grande, e a festa foi enorme. E a Bíblia fala que na consagração desse templo, os sacerdotes eles não conseguiam entrar dentro desse templo de tamanha glória que estava naquele lugar. E a festa foi muito grande, e agora o povo de Israel tinha um templo. Só que o tempo passa, e a gente entra nessa história agora, e o povo ele começa a pecar diante de Deus. E isso é algo recorrente para o povo. Né? Se a gente pega o Velho Testamento, se a gente pega os livros do Velho Testamento, a gente vê desde quando saiu do Egito, o povo fica naquele peca, se arrepende, peca, se arrepende, peca, se arrepende. Eu ouvi num podcast esses dias um pastor falando o seguinte, que Deus é paciente com a nossa infantilidade. E é interessante pensar dessa forma, porque a paciência de Deus diante da nossa infantilidade, de às vezes não entender e de às vezes cometer os mesmos erros, é grande demais. Mas aqui Deus, ele começa a avisar o povo.
Os profetas, eles eram os homens que Deus mandava para avisar o povo. Os profetas eram homens de Deus, instituídos por Deus, e muitas vezes odiados pelo povo, odiados pelos reis, porque eles traziam uma palavra que às vezes não era a favor do povo, a favor dos reis. Então eles eram os mensageiros do caos, de uma certa forma. Então muitos profetas sofreram, e essa época aqui era a época de um profeta chamado Jeremias. E Deus falava através de Jeremias e falava assim: olha, se o povo não se arrepender, as coisas vão ficar feias para eles. Se o povo não se arrepender, as coisas vão ficar feias para eles. Aqui fala que, na verdade, o pecado foi por conta de pecados cometidos por Manassés. Manassés era um rei que o pai dele, Acabe, né? Pastor Gui já pregou sobre isso, foi um dos piores reis que já existiu em Israel. Era um rei que a sua mulher, né, a sua mulher era uma mulher terrível, né, e Acabe, ele foi um homem que derramou muito sangue naquele lugar, naquela nação. E quando Manassés assume o lugar, assume o treino no lugar de Acabe, seu pai, ele continua fazendo as mesmas coisas. Então, nós chegamos nesse texto onde o rei da Babilônia, que era o rei, que a Babilônia naquela época era uma potência, né, muito grande, eles decidem invadir Israel e eles tomam aquele lugar. Eles tomam aquele lugar, eles levam cativos aquele povo. Interessante pensar que a Bíblia fala que eles levaram toda a nobreza, homens valentes, e deixaram os pobres da terra. Porque a estratégia era qual? Os pobres não poderiam fazer nada contra a Babilônia. Então eles levaram aqueles que podiam, de alguma forma, fazer oposição contra a Babilônia. E eu penso, dentro desse texto, e voltando um pouquinho antes, assim, dentro dessa ideia do templo, e como que o povo começou a se desviar disso, eu penso que existiu um momento onde o povo achava que o templo poderia salvá-los. É interessante pensar isso, porque em Jeremias, capítulo 7, de 1 a 10, fala o seguinte: a palavra foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Fiquem junto à porta da casa do Senhor e proclamem ali essa palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Aqui eles estavam idolatrando o templo, eles achavam que o templo era o lugar onde havia salvação, independente do que eles faziam. Mas, de fato, emendaram os seus caminhos e as suas ações. E se de fato praticarem a justiça, cada um ao seu próximo. Se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos para sempre. Eis que vocês confiam em palavras falsas que não servem para nada. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. E depois vêm e se põem diante de mim, neste templo que se chama pelo meu nome, e dizem: estamos salvos. Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. A situação era essa ali. A situação era onde um povo, na sua promiscuidade, um povo na sua vida, onde eles faziam do jeito que eles queriam as coisas, da forma que eles achavam, eles esqueceram, e a Bíblia fala assim, que eles adoravam deuses que eles nem conheciam antes, ou seja, era algo novo para eles ali, mas que já tinha tomado o coração deles. E eles achavam que o templo era como um amuleto para eles. Que pelo templo, eles poderiam, apesar de tudo que eles faziam, o templo do Senhor
era a salvação. O povo de Israel em si, o povo judeu, eles têm muitos ritos, muitos costumes. E normal, ok. O problema é que Jesus, no Novo Testamento, quando Jesus vem à Terra, uma das coisas que ele mais irritava os fariseus e os mestres da lei era exatamente isso. Não sei se você sabe, mas foram dados 10 mandamentos, mas os fariseus, na época de Jesus, eles começaram a criar novos mandamentos, criar novos ritos, criar novas regras, para que o povo ficasse amordaçado naquilo. E aí Jesus chega, e Jesus não está combatendo os 10 mandamentos, mas ele está combatendo aquilo que eles criaram para deixar o povo mais escravizado. E aqui, Deus, ele está falando algo parecido. Ele traz o profeta Jeremias e faz a mesma advertência ao povo. O povo vivia na mística. O povo vivia na ideia de que o templo era a salvação deles. E isso, trazendo para os nossos dias, é algo que acontece comigo e com você muitas vezes. A gente vem na igreja, a gente vem de terça e domingo na igreja, a gente participa dos Connects, a gente a gente é voluntário da igreja, a gente quer servir na igreja, a gente vem e trabalha na igreja. Não, porque eu gosto, eu venho de domingo, terça, quinta-feira, aí no sábado eu estou aqui, se tem 2 cultos eu venho nos cultos, e a gente acha que isso é algo que vai fazer com que Deus se agrade da gente mais ainda. Mas uma coisa que eu tenho para dizer para você é o seguinte: o templo não salva você. A sua vida constante de trabalho na igreja não vai salvar você. Como aquele povo, eles faziam todas as coisas que eles queriam fazer, que Deus odiava, e eles chegavam, e eles tinham essa ideia do templo. Se eu estou no templo, está tudo certo. Se eu estou aqui fazendo as coisas, se eu venho, cumpro, se eu queimo, se eu oferto aqui, está tudo certo. Então a gente precisa entender que a salvação para eles estava garantida naquele templo e continuavam a fazer a vida promíscua deles. Na verdade, o coração daquele povo estava vazio, iludido, achando que aquele templo podia salvá-los. Mas, pegando esse gancho, tem muitas pessoas que falam hoje em dia, não é verdade? Eu não preciso da igreja. Entenda uma coisa, e não pegue isso e tire do contexto. Eu estou falando sobre você ter um relacionamento com Deus, independente de você estar na igreja ou não. Quando você vem na igreja, você levanta sua mão, você adora a Deus, deve ser a consequência da sua vida diária com Deus. Não é você colocar na conta do domingo e da terça-feira aquilo que você deveria fazer na sua vida durante a semana. Mas também, a igreja, ela é uma forma e é um fator importante na caminhada cristã. Não pense que você, eu sou a igreja, eu não preciso da igreja, porque na igreja tem muita gente falsa, tem muita gente hipócrita. Você faz parte dela, você também é um, eu também sou um. Porque o lugar onde tem muitas pessoas, onde eu tenho uma reunião de muitas pessoas, nós temos pessoas e seres humanos erram. Agora, a ideia de você entender que a igreja é importante, e a Bíblia fala sobre isso. Hebreus 10, 25 fala: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Isso quer dizer comunhão. E as pessoas acham assim: eu sou a própria igreja, eu vivo no meu mundinho. Ainda mais quando vocês veem, ainda mais, encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia da volta de Cristo. 1 Tessalonicenses 5,11 diz: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns nos outros, comunhão, igreja, como de fato vocês estão fazendo. A igreja faz parte da nossa vida cristã, a igreja faz parte da nossa caminhada, mas ela não é a mais importante. O mais importante é o nosso relacionamento com Deus. Então guarde isso: o templo não salva você. A agenda não salva você. Não leve isso para a tua vida. Entenda que o seu relacionamento com Deus faz as coisas mudarem.
quando você busca Deus no seu secreto, quando você vive para Deus, isso faz com que você seja uma pessoa melhor e você abandone a sua vida promíscua, a sua vida, as coisas que você gostaria de deixar para trás. Uma outra coisa, em Jeremias 7, 16 a 18, fala o seguinte, ainda aqui, contextualizando, essas eram palavras de Deus através do profeta Jeremias, ou seja, Deus estava falando, Deus estava avisando. Jeremias 7, 16 a 18 diz, quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, e nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. Esse deve ser um dos medos maiores do crente, quando Deus não quer ouvir mais a nossa oração. Será que você não enxerga que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos, a rainha dos céus também oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Aquele povo, ele não queria ouvir. Aquele povo achava que Jeremias era doido. Aquele povo achava que nada aconteceria. Esse rei Jeoaquim foi um dos reis, um rei muito cruel. Existia um rolo das leis que eram, existia uma cerimônia para que aquela lei fosse lida nas reuniões. E a Bíblia fala, nesse mesmo livro, capítulo 36, fala o seguinte, que teve um momento em que Jeoaquim, ele debochou tanto do rolo da lei, que ele cortava e ele tacava no fogo. Ou seja, o povo não queria saber, o rei não queria saber, e o final disso foi o que nós vimos. Eles foram cativos para a Babilônia. Eu faço uma comparação com Noé. Noé, quando ele recebeu a palavra de Deus e ele começou a construir a arca, o que ele mais viu foi a chacota do povo achando que Noé estava doido, que Noé estava viajando. Como que você vai construir uma arca, um barco tão grande desse? Para quê, Noé? Para quê? Mas acho que a maioria de nós sabemos o fim de tudo isso. Choveu, choveu, choveu e choveu. E aquelas pessoas foram mortas. O grande problema é quando muitas vezes Deus nos alerta de certas coisas, mas a gente continua querendo fazer igual cavalo, que tem aqui e ele caminha só para frente. Na verdade, nós precisamos entender que ouvir uma palavra, quando muitas vezes você vem nesse templo e você ouve o pastor Gui ou outros pregadores falando, exortando sobre algumas coisas, talvez você pense o seguinte, cara, isso é a palavra dele. Na verdade, saiba de uma coisa, Deus fala através de homens de Deus. Deus fala, Deus orienta, Deus ele instrui. Então, existe um grande paradoxo aqui. Porque se eu falei que às vezes nós achamos que o templo salva, muitas vezes nós vamos no templo, mas nós não escutamos o que é falado no templo. E aquele povo ignorava. Os profetas naquela época eram homens instituídos por Deus para dirigir o povo. E o povo estava andando por um caminho errado e não queria escutar. Mas uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega para todo mundo. E aqui no capítulo 14 fala o seguinte: Nabucodonosor levou cativa toda a Jerusalém, bem como todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou a não ser o povo pobre da terra. Levou cativos de Jerusalém para a Babilônia o rei Joaquim, a mãe do rei, as mulheres destes, seus oficiais e os homens principais da terra.
O rei da Babilônia levou os cativos para a Babilônia, todos homens valentes, em número de 7.000, e ainda 1.000 artífices e ferreiros, todos eles treinados para a guerra. Aqui a gente pensa o seguinte: poxa, Deus avisou, Deus falou, e o povo foi, continuou fazendo as mesmas coisas. E Deus é um Deus que, quando Ele fala, as coisas cumprem. É muito interessante a gente pensar que às vezes a gente quer receber uma palavra onde, se Deus determinou sobre a tua vida, isso vai cumprir. Aleluia, glória a Deus. Mas a gente precisa pensar o seguinte: quando Deus determina algo, como isso, Ele também cumpre. Ele também cumpre. Existe uma ideia, existe uma conversa, muitas vezes, de uma diferenciação entre o Deus que era do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. Porque o Deus do Velho Testamento, Samuel, era o Deus que era um matador, que era um vingativo, aquele que arrasava todo mundo. E Deus do Novo Testamento é o Deus do amor, porque Ele enviou Jesus, né? Ele morreu na cruz, época da graça, vamos festejar. Quando na verdade o Deus é o mesmo, a palavra de Deus fala, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é engraçado pensar que, quando a gente pensa que Deus do Velho Testamento é um Deus vingativo e matador, então aqui, numa situação como essa, qual era a primeira coisa que Deus poderia fazer e deveria fazer com esse povo? Matar. Matar. Não é verdade? Deveria matar. Mas as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E esse povo, ele é levado para o cativeiro. Esse povo é levado para o cativeiro e ele decide não matar esse povo. Ele decide que esse povo ele vai escravo, ele vai preso, porque e ali eles teriam que conviver naquele lugar. Sabe por quê? Porque os planos de Deus para as nossas vidas nunca serão planos de mal. O grande problema é que a gente acha que quando Deus ele faz algo contrário ao que nós esperamos, nós achamos que Deus é um Deus mau. O mal não combina com Deus. Deus ele pode permitir o que Ele quiser. Deus ele pode fazer do jeito que Ele quiser. E muitas vezes a gente não vai entender o que Deus quer. Sabe por quê? Porque existem atributos de Deus que são... E um dos atributos de Deus é esse. Ele é onisciente. Ou seja, Ele tem uma sabedoria e um conhecimento que eu e você não temos. E Ele decide que esse povo ele vai para o cativeiro. E muitas vezes é necessário que Deus nos leve para a Babilônia, para entendermos que sem Ele não podemos nada, que Ele é o mais importante na nossa vida. Aquele povo foi avisado, aquele povo foi alertado, não surtiu efeito. Eles vão para a Babilônia, e ali, o cativeiro da Babilônia poderia ser uma história de redenção para aquele povo. Mesmo o povo virando as costas para Ele, Deus decide ser mais uma vez misericordioso. Jeremias 29, a partir do versículo 1, são essas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos, do cativeiro aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel e todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Olha que loucura, eles estão escravizados, eles estão na Babilônia, eles estão presos. A orientação de Deus para eles: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam seu fruto, case e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês, e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade por onde os deportei,
e orem por ela ao Senhor. Orem pelo lugar que eles estavam presos, porque na sua paz vocês terão paz. Lendo esse texto eu fico pensando que Deus é um Deus brincalhão. Como que Deus leva um povo cativo e preso e ele simplesmente, parece ironia, parece brincadeira. Fala assim, vai lá. Eu avisei para vocês. Já que vocês estão aí agora, eu não vou matar vocês. Mas vocês vão seguir a vida normal. Vocês vão ter filhos, vocês vão construir casas, vocês vão orar pela Babilônia. E vocês terão paz, se vocês desejarem paz lá. Parece que Deus, ele está brincando. Parece que Deus, ele está realmente dançando em cima da tristeza de um povo, porque naquele momento o povo estava triste. E o Salmo 137, o salmista, ele fala algumas palavras que nos faz ter uma ideia do que aquele povo estava passando ali na Babilônia. Salmo 137, 1-4 diz o seguinte: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? As consequências dos erros, tristeza, angústia daquele povo era tremenda. Mas isso me ensina algo poderoso. Me ensina que, mesmo nos momentos onde estamos tristes, nós estamos no momento onde nós reconhecemos que falhamos com Deus, que não caminhamos com Ele, que levantamos altares para nós mesmos e abandonamos a Deus, e Deus, Ele vem e Ele traz uma disciplina sobre as nossas vidas. E quando nós caímos, e quando nós damos conta de onde nós estamos, assim como o filho pródigo que estava em terra distante, e ali cuidando dos porcos, ele cai em si, ele fala: por que eu estou aqui? Deveria estar na casa do meu pai. Deus ali, Ele traz uma esperança para aquele povo. Deus ali, Ele ensina algo poderoso. Mesmo nos momentos tristes da nossa vida, Deus continua conosco. Mesmo nos momentos tristes. Na verdade, Deus estava incentivando o seu povo a não parar, a continuar. Vocês erraram, mas eu quero restaurar vocês. O tempo na Babilônia foi um tempo de aprendizado. E algo que estava caminhando para algo muito maior. Eles estavam colhendo os frutos dos erros deles, mas mesmo assim não podiam se entregar. Uma vez que há arrependimento, há transformação. Não existe uma transformação, não existe uma conversão verdadeira se não houver um arrependimento. Porque senão você não é convertido, você é convencido. Existe uma diferença de você errar e você persistir naquele erro, e às vezes você pensa assim, você na verdade você não se arrepende, você tem remorso. Na verdade você tem remorso daquilo, e como que eu sei que eu tenho remorso daquilo? Porque você continua fazendo aquilo depois, cai, se arrepende, continua fazendo de novo, cai, se arrepende, continua fazendo de novo. É muito fácil a gente falar do povo de Israel, sendo que nós fazemos a mesma coisa que eles. Mas quando há um arrependimento verdadeiro, há uma conversão, ou seja, há uma mudança de vida. E aqui,
E aqui o que Deus ensina aquele povo é o seguinte: mesmo no deserto, mesmo na Babilônia, mesmo você caído, mesmo você chateado, entenda uma coisa: continue. Continue, porque quando a gente está caído, é um prato cheio para o diabo, para colocar coisas na nossa mente. Então Deus ele fala: continue, construam casas, continue, caminhem, não desistam, orem pela paz em Jerusalém. É como se eu dissesse assim: orem pelas pessoas que te ofendem. Jesus acho que falou sobre isso, não é verdade? Continuem. A ordem de Deus era clara. Quando eles foram levados cativos, cresçam, multipliquem, plantem, colham, se desenvolvam, mesmo no exílio. O processo de cura dos nossos erros é doloroso. Dentro do processo de cura, Deus nos leva a lugares incômodos, desertos e Babilônias. E nos ensina a continuarmos caminhando, mesmo em terra desconhecida. A Bíblia fala de um homem chamado Davi, rei, onde ele errou, adulterou, colheu as consequências disso, e mesmo assim foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Davi não tinha vergonha de se arrepender e de mudar a sua trajetória. Por isso que ele foi o homem segundo o coração de Deus. Isso não é limitado apenas a Davi. Você pode ser o homem ou a mulher segundo o coração de Deus. Quando você é sincero com Ele, quando você se arrepende, quando você entende que o caminhar com Deus é a melhor coisa para você. Eu acho que quando eu estava pensando um pouquinho nesse título, nesse tema dessa pregação, na verdade Deus trouxe algo interessante para mim, muito forte, ontem. E coincidentemente o pastor Gui já tinha falado para mim que eu ia pregar hoje, mas eu tinha esquecido, ainda bem que eu falei com ele. E ele falou: é você, meu filho. E aí eu entendi o porquê que isso veio forte. Porque eu entendo o seguinte: quando eu estou aqui falando, ou qualquer outro pregador está aqui falando, essa palavra veio primeiro para mim, para eu poder transmitir e compartilhar isso. E semana passada, como eu disse, eu preguei sobre o silêncio de Deus e o processo do silêncio de Deus. E falei, eu até brinquei, eu falei, eu levantei para depois derrubar todo mundo. Porque eu falei assim, às vezes a resposta de Deus depois de um silêncio pode ser algo que a gente não esperava, algo contrário do que a gente esperava. Mas Deus é um Deus que sempre traz algo poderoso para as nossas vidas. E eu entendo que carregando, o processo está em andamento, é porque desde o momento onde nós caímos, onde nós nos entristecemos pelos nossos erros, e nós nos arrependemos e passamos pela Babilônia, estamos passando por um processo de carregamento, estamos caminhando, estamos carregando para algo novo que está por vir. Deus tem coisas novas e elas estão por vir. Deus tem coisas novas e elas estão por vir. Vocês estão comigo? Amém? Acho interessante o primeiro versículo. Desse Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. O processo precisa ser concluído. O processo precisa ser concluído. E ele vai ser concluído. Os rios da Babilônia, as margens dos rios da Babilônia. Isso me chama atenção. Sabe por quê? Porque o rio é algo corrente. O rio não é uma lagoa, não é água parada. O rio ele corre. E a água que passou hoje nesse lugar onde eu estou aqui, um exemplo, ela não vai ser a mesma água que vai passar amanhã. Isso é algo novo. Ou seja, o rio nos traz a ideia de que é algo corrente, as coisas estão caminhando, as coisas estão indo.
O tempo está passando. E o rio corre. E aqui eu vejo o seguinte: a Bíblia fala que eles choravam às margens do rio. E eu penso que isso traz uma mensagem poderosa, porque as lágrimas deveriam estar caindo nesse rio. O que isso quer dizer para mim? Que o rio é o tempo de Deus nas nossas vidas. E a lágrima é a lágrima do nosso arrependimento, e de nós sabermos que algo precisa mudar na nossa vida. Aquele povo, ele não conseguia mais cantar, aquele povo não conseguia mais festejar, aquele povo não conseguia mais adorar. Existe um tempo de choro e ele precisa existir, na verdade, na vida da gente. Sabe, às vezes as pessoas, elas pregam uma vida cristã triunfalista. Quando, na verdade, a vida cristã é um tijolinho em cima de outro tijolinho, um passo depois de outro passo. E a diferença é que você tem o Deus Todo-Poderoso caminhando com você. Precisamos assimilar alguns golpes, e isso é natural na nossa vida. A gente às vezes toma golpes, a gente às vezes entende que coisas acontecem na nossa vida e a tristeza vem. Existe um tempo de reconhecermos os nossos erros, de acertarmos as coisas. E esse processo é um processo muito doloroso. Um processo muito doloroso. Deus é o rio. Deus é a água da vida. Deus, Ele é aquele que cura, é a água que cura, que nos levanta nos dias de tristeza. E os dias de tristeza, eles vão acabar um dia. Qual é a dor que você tem enfrentado? O que você tem passado? Suas lágrimas caem no chão ou caem no rio da vida? Sabe por que as árvores, muitas ficam perto das margens do rio? Porque é o rio que alimenta, é por onde as raízes se desenvolvem. Nós precisamos estar perto desse rio. E assim como a mesma água não passa pelo mesmo lugar, Deus vai trazer coisas novas para a sua vida em nome de Jesus. Você crê nisso? Deus vai trazer coisas novas sobre a tua vida em nome de Jesus. Espere o processo ser concluído. Espere o processo ser concluído. Deus não quer que a Babilônia seja o seu fim. Deus não quer que a Babilônia seja o seu fim. E ela não será o seu fim. Deus não quer. Deus não quer. Deus não quer que a sua harpa, a música que traz alegria, fique esquecida e pendurada. Ele quer que você continue tocando e continue celebrando com alegria em meio à tribulação. Samuel, é muito difícil isso. Eu sei, para mim é muito difícil. Acabei de falar que aquilo que eu compartilho com vocês, Deus fala ao meu coração. Difícil. Difícil, mas é a única coisa que nos mantém de pé. É a esperança de saber que, mesmo no tempo difícil, mesmo na Babilônia, quando nós nos arrependemos, quando nós realmente nos entregamos diante de Deus, e nós falamos: Deus, eu preciso tanto de Ti, eu preciso tanto de Ti. Existe um processo de transformação na nossa vida, e nós experimentamos coisas novas. As tristezas, talvez você vai continuar, mas a sua esperança vai ser de coisas novas. A sua esperança vai ser de coisas que estão chegando, estão por vir. E muitas vezes as lágrimas que estão no seu olho embaçam a sua visão e você não consegue enxergar o tratar de Deus nas nossas vidas. Nessa noite, essa mensagem
é direcionada para 2 tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoa, talvez você talvez está na Babilônia e veio aqui hoje, está passando por esse processo. Samuel, realmente Deus, eu não estava andando legal. Eu não estava num caminho legal e eu achava que realmente o que eu fazia na igreja, só vir na igreja, só fazer as coisas do meu jeito e achar que Deus, por ser um Deus bondoso, Ele sempre, enfim, iria fazer vista grossa sobre essas coisas. Mas na verdade, eu estou sentindo que eu estou caminhando numa esteira, sabe? Você não sai do lugar. Você não sai do lugar. Essa mensagem para você nessa noite é: Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas novas para você. As suas lágrimas, elas estão sendo enxergadas por Deus. E existe um rio. Chore diante desse rio. Existe um processo nessa Babilônia, onde talvez você se sentiu machucado e talvez nesse processo você perdeu a sua família, perdeu seu casamento, perdeu pessoas que você amava. Você está na Babilônia sozinho, cativo. Saiba de uma coisa, Deus tem coisas novas para você. E o segundo tipo de pessoa, talvez assim: Samuel, eu vim aqui porque realmente eu estou cumprindo uma agenda. Cara, na minha vida ninguém se envolve. Na minha vida ninguém dá opinião. Cara, eu não estou aqui para te julgar. Eu não estou aqui para te julgar. Eu só estou aqui para te falar sobre uma verdade, que é Jesus. Sabe, um Jesus que traz à luz o arrependimento. Um Jesus que traz uma boa nova. Um Deus que está te avisando. Um Deus que está te falando. E talvez hoje você achou o seguinte: eu vou sair daqui agora, cara, eu vou fazer as mesmas coisas que eu costumo fazer, porque tanto faz, eu já cumpri com a minha obrigação. Eu já vim, eu já levantei a minha mão, eu já dei o meu dízimo, eu já orei, eu já abracei 2, 3 pessoas. Oh glória, aleluia. Eu vou sair daqui e vou fazer as mesmas coisas. Deus te chama para um arrependimento nessa noite. Deus te chama para a Babilônia nessa noite. E na Babilônia, você não vai andar sozinho, se você realmente tiver um coração arrependido diante dele. Deus tem coisas novas e elas estão por vir. Jeremias 30:10, de 1 a 3, fala o seguinte: a palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, assim diz o Senhor, Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. E agora eu quero que você comece a celebrar onde você estiver, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Farei com que volte para a terra que dei aos seus pais, e eles a possuirão. Ah, que grande é aquele dia, não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Naquele dia, o Senhor dos exércitos, eu quebrarei o jugo que está sobre o pescoço de vocês, e despedaçarei as correias, e nunca mais estrangeiros irão escravizar este povo. Portanto, não tenham medo, 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 não tenham medo. Não tenham medo, diz o Senhor, não se atemorizem, ó Israel, porque eu os livrarei dessa terra distante, salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Não tenham medo, coisas boas estão para vir, coisas novas estão por vir. Você pode levantar agora, coisas novas estão por vir. Coisas novas estão por vir. Coisas novas estão por vir.